Muito boa noite a todos. Vamos dar início aí ao nosso sexto encontro já, promovido aí pelo Plano Nacional de Contingência, que é uma parceria de professores voluntários com o Portal Nacional de Educação. A gente tem trabalhado aqui com uma específica de redação, tentando, na medida do possível, aqui suprir um pouco das necessidades de alunos que, durante esse período de pandemia, estão afastados das unidades escolares ou que estão aí tendo aulas remotas, no sentido de complementar esta formação. Já agradeço aqui a participação e a presença, o professor Valério está aqui, vai participar da nossa aula com a gente hoje. Antes da gente começar o assunto de hoje propriamente, vamos retomar um pouco do que foi trabalhado no nosso último encontro, para que os que não puderam participar, não estiveram presentes na aula anterior, possam aí contemplar um pouco do resumo do que a gente trabalhou. Esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, ele é organizado a partir, foi pensado a partir de uma progressão em relação aos conteúdos de redação. Trabalhamos já com o tipo textual que o Enem, que é o nosso principal alvo, cobra, o texto dissertativo argumentativo. Falamos um pouco sobre a estrutura mínima desse texto, a composição dos parágrafos, o que uma introdução deve ter, o que um parágrafo de desenvolvimento deve ter, o que um parágrafo de conclusão precisa ter. Falamos um pouco também sobre as competências e como elas se organizam ao longo do texto e também do enunciado da própria proposta de ação aí pelo Enem. Então, a gente já teve alguns outros encontros em que a gente conseguiu trabalhar alguns desses conteúdos. É importante também chamar a atenção que hoje a gente vai dar continuidade a um conteúdo que começou a ser trabalhado na nossa aula passada, relacionado às questões das competências que são avaliadas aí pelo Enem. E a gente buscou falar aí das 3 primeiras competências. Competência 1, voltada às questões gramaticais do texto dissertativo, é a competência que avalia pontuação, acentuação, uso de crase, concordância, regência, uso adequado da ortografia, separação silábica, organização de letras maiúsculas e minúsculas. Todos esses aspectos gramaticais são avaliados e pontuados na competência 1. Também falamos um pouco da competência 2, uma competência aí importantíssima, uma vez que é a partir da competência 2 que a gente tem a possibilidade de fazer a interpretação adequada do tema e também de observar as vertentes, os limitadores que são necessários na construção da argumentação. Além disso, na competência 2 também se observa se houve a devida interpretação do tema e se você, de fato, está fazendo um texto de caráter dissertativo argumentativo. E falamos um pouco também da competência 3, a competência que busca aí selecionar, interpretar e observar que aspectos são pertinentes à discussão e que podem colaborar com a sua argumentação, produzindo repertórios que possam aí, de fato, defender o seu posicionamento ao longo da construção textual. Hoje, o nosso foco é trabalhar com as 2 competências que restam, a competência 4 e a competência 5. E aí eu aproveito e passo a palavra para o professor Valério. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje, acredito que vocês vão ter muito conhecimento, vão ter muita coisa boa aqui nessas 2 últimas competências e vamos estar acompanhados aqui de 2, quer dizer, de 2 professores muito bons, né? Que é a professora Jaque, que é a nossa convidada, que eu digo é porque a nossa turma, a turma da Minha Isolada também está aqui, hoje contemplando essa aula, e o professor, não, Alan, é o professor Alan, né, que vai estar conosco.
Não, ele falou que hoje ele tem uma reunião da escola que ele trabalha, não vai poder participar. Ah, então a gente vai ter aqui somente, e ora somente, a gente vai ter aqui o apoio da professora Jaqueline, e eu já digo a vocês que estão vindo assistir a aula pela primeira vez, a perguntarem bastante, viu? Que ela responde todas as perguntas no chat, e ela também participa de montão, dando a contribuição dela também na nossa aula, assim como eu também dou minhas pequenas contribuições quando ela também vai falar. Ela também vai dividir a fala da competência 4 conosco, e é isso. Eu agradeço. A gente já pode começar ou a gente dá mais uma esperada? Depende aí dos seus alunos. Por mim, a gente pode começar, na verdade, só dizer que eu falo bastante, típico aqui do Rio. A gente prefere bastante, mas quem se sentir à vontade para perguntar, fique à vontade, tanto por meio do chat, caso tenha alguma pergunta que queira expressar de maneira auditiva, é só sinalizar no chat que a gente abre um espaço e aí você pode falar. Quem quiser ligar o microfone, abrir o microfone para falar, sinaliza aqui no chat que a gente faz aí essa chamada, só para não interferir o raciocínio aí, muitas vezes, que a gente está construindo da organização aí do texto, né, da construção da explicação, e mais podem ficar à vontade de interagir aqui no chat enquanto o professor fala, também vou contribuindo aqui com algumas considerações. Valério, você vai apresentar a sua tela? Vou sim. Vou Pronto, vou mudar apresentar, aqui, mas eu vou também vou. tirar, aqui já está. Certo, eu vou fazer algumas ressalvas. Lembrando que hoje a gente nós vamos ficar até o fim, né, da nossa aula, dessa aula aqui, no caso, porque as anteriores a gente ficava até 7h30, depois eu ia para a minha turma, para a turma separada. Hoje a gente vai até o fim. E um outro ponto é que essa competência 4, a competência da construção dos elementos linguísticos, né, na formação, no entrelaçar de um bom texto, a gente já viu. Eu vou fazer um pequeno resumo. Nós vimos na aula passada com a minha turma, com a turma da Isolada. Eu vou dar uma recapitulada e depois a gente nós vamos dar a continuidade para falar sobre essa competência, certo? Então, assim, Valério, eu vou eu pedir para você separei, dividir a tela. como? Botar o slide só para mim ler o que a competência ela sugere para o aluno, o que Ah, ela pede. aquele meu, aquele slide anterior, da aula anterior? Isso. Pronto. Deixa eu aproveitar e falar com você. Eu separei um texto, né? Como a gente está trabalhando com com competência, eu acho que é legal a gente observar no texto, e aí eu separei um texto específico que tem já alguns marcadores. Se em algum Uhum. momento você quiser, tá? Aí eu posso expor aqui para você comentar. Ótimo, beleza. Aí eu queria só se dividisse a tela, mostrasse o slide, né? Só para me ler o que a competência vai sugerir, o que a competência 4 vai pedir para que o aluno esteja atento para alguns critérios, certo? Já está na tela. Deixa eu procurar aqui. Quem não, quem não está vendo, só ir aqui nessas pessoas. Jaqueline Cardoso, apresentação. E eu também hoje eu mudei um pouquinho do ambiente, né? Assim, o ambiente que eu estava, porque eu estava em outra cidade e hoje eu vim aqui para uma cidade menor, para minha querida Felipe Guerra, a cidade onde minha família, onde eu nasci e vivi minha vida toda praticamente. Então, procurei esse ambientezinho para improvisar a aula de hoje. Mas, enfim, a competência 4, a competência 4 é a competência da coesão textual. A coesão textual diz respeito à utilização dos articuladores, né, a utilização de expressões que servem não somente para retomar e para sequenciar o texto, mas também a coesão textual serve para, além de articular, dar sentido, contribuir com o sentido do texto de maneira geral. Então, nós temos aqui
em relação à tabela de pontuação, é, o nivelamento do que o aluno não precisa fazer, porque quando eu digo que ele não precisa fazer, para ele não atingir esses níveis baixos, e o que ele precisa fazer para atingir níveis altíssimos. Como, por exemplo, um texto não articulado, um texto que não tem nenhum conectivo ou nenhuma palavra que vá fazer a retomada, ele vai ficar com nota 0. E daí em diante nós temos aqui, ó, 40 pontos, articulação precária, quando a gente coloca uma conjunção aqui, outra acolá, ou muitas repetições. O nível 2, que é 80 pontos, é quando ele articula o texto de forma insatisfatória, limitado em coesões ou com muitas inadequações. Eu falei que inadequação é quando a gente utiliza algumas expressões, seja conjunção, seja locução conjuntiva ou operador argumentativo, quando a gente utiliza de maneira errada ou inadequada. Um maior exemplo que eu citei é a conjunção, o pronome relativo onde. Nós só poderemos utilizar o pronome relativo onde para indicar lugar. E muitas das vezes, nossos textos, nós utilizamos essa expressão onde, em um lugar, em um espaço onde ele não está indicando o lugar. Então, isso vai servir como onde? inadequado. Isso. Além do onde, também outras expressões. Às vezes a gente quer finalizar o nosso período ou a nossa expressão com uma conjunção que vai indicar finalidade, e muitas vezes a gente utiliza uma conjunção adversativa. Então, nós temos que ter esse cuidado. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um slide com essas inadequações que vocês precisam ter esse cuidado, certo? Nível 3. Ô, Valério, pode falar. acho importante a gente ressaltar também que quando se fala em coesão, não é apenas o uso de conjunções, né? Muita gente imagina que em cada ponto tem que ter uma conjunção, que tem que colocar alguma coisa, e às vezes acaba até usando palavras aleatórias ou palavras que foram aí buscadas nos textos, nos enunciados. Eu vejo muito aluno fazendo isso, mas assim, muitas vezes de valorizar palavras de ênfase, palavras de enumeração, palavras que demarquem temporalidade, que são também elementos relacionados à coesão. Eu mandei, inclusive, um material que depois eu vou repassar para você. Eu mandei um material sobre justamente essas palavras que vão estar ajudando a articular o texto, esses articuladores textuais que não obrigatoriamente seja só conjunção. A gente está trazendo aí um pronome relativo, que não é uma conjunção, que também vai estar servindo para justamente articular o texto. Aí já tem algumas perguntas aqui. Professor, a conjunção ou o pronome relativo na qual seria adequado para substituir onde? Pode sim. O no qual, na qual, que, cujo, são expressões que pode estar substituindo, certo? Nível 3, coesão pouco diversificada, articulado o texto de forma mediana, né? O nível 4 tem um repertório diversificado de recursos de coesão, articulando bem o texto, apresentando poucas inadequações, ou vamos dizer, aquele texto que tem algumas repetições. Eu só queria lembrar vocês que a partir do momento em que vocês, no texto, na construção textual de vocês, trazem pelo menos uma inadequação já garante a perda ou a perca de 40 pontos, a perda de 40 pontos nessa competência aí, certo? Então, vocês não podem, de maneira nenhuma, trazer nenhuma inadequação. Uma inadequação já tira 40 pontos nessa competência 4. E quando a gente utiliza ela de maneira plena, bem articulada, com parágrafos com períodos bem separados e utilizando uma linguagem, um repertório vocabular muito bom, aí a gente chega ao nível 5, que é quando a gente vai saber articular as partes do texto com o uso de repertório diversificado, repertório linguístico de recursos de coesão, certo? Então, eu queria dar uma lidazinha nesse quadro, e agora eu vou apresentar, pessoal,
Só aproveitar, Valério, que você está aí se organizando, então, e dar uma Vou me dica, né? organizar para Uma apresentar o dica slide boa. aqui. Isso. Uma dica boa em relação à competência 4 é a organização prévia em relação aos recursos coesivos que você vai utilizar. Embora o candidato ele não saiba que tema vai cair, ele pode ter previamente estruturado elementos já que ele vai utilizar em toda a redação. E manter essa utilização constante faz com que você, além de superar o problema do papel em branco quando você vai escrever, você garantir que de fato você vai estar utilizando coesivos e os coesivos necessários. Isso porque, quando você usa de maneira recorrente os mesmos elementos para encadear os seus períodos, isso faz com que isso se torne um hábito. Então, você não vai esquecer de colocá-los diante do nervosismo lá na hora de fazer a redação, e, ao mesmo tempo, você vai estar valorizando a utilização adequada, porque você vai estar utilizando esses elementos de maneira repetitiva. Então, eu gosto muito de já previamente saber que elementos eu vou utilizar. Por exemplo, eu tenho uma estrutura de desenvolvimento em que eu sempre utilizo no começo. É preciso considerar vírgula, antes de tudo, vírgula, tal coisa que é o tópico frasal. Na sequência, eu utilizo elementos que vão explicar isso. Isso ocorre devido a tal coisa. Pontinho, na frase seguinte, sob tal ótica, cabe ressaltar ainda que acrescento uma informação e fecho o parágrafo com desse modo, sendo assim, algum desses elementos. Ao utilizar essa dica, você já consegue fazer com que haja a colocação de elementos que vão valorizar a pontuação dessa competência e, principalmente, você não tem aquela dificuldade de saber como você vai encadear as suas ideias, porque, independente do tema, esse não é um repertório coringa, não é um argumento coringa, esses são apenas procedimentos de encadeamento do parágrafo, que já subentende que você tem uma estratégia argumentativa que vai ser ali desenvolvida e que você vai estar utilizando para isso alguns elementos de coesão. Então, eu acho bem interessante a repetição desses elementos como forma de você garantir a utilização e, mais que isso, a utilização correta na construção textual. Ok. Jaque, eu vou pedir aqui para você, qualquer pergunta e dúvida que eles tiverem, você ir tirando ou me falando, porque eu não estou vendo mais as perguntas, eu não estou vendo mais a tela. Eu estou dividindo eu estou dividindo a minha tela com eles, então eu estou vendo aqui só o slide. Aí eu queria perguntar se todo mundo dá para ver o slide. Se você está conseguindo ver, se os alunos estão vendo o slide que eu estou apresentando. Sim, estamos aí vendo, você está usando o repertório coesivo. Muito bom, beleza. Pronto, então, como nós estávamos falando, o aluno, o candidato, ele precisa ter um repertório coesivo diversificado. Daqui a pouquinho, já que vai trazer o texto dela, eu também tenho um texto mostrando como o aluno deve diversificar o repertório coesivo, né? E essa diversificação, ela vai acontecer de duas formas. Primeiro, com o repertório sociocultural, ou que repertório sociocultural, me desculpe, o repertório coesivo intraparágrafo e o repertório coesivo interparágrafo. Quando nós estamos falando de coesão interparágrafo e intraparágrafo, nós estamos falando e abordando sobre repertório ou sobre coesão sequencial. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das repetições, que está atrelada justamente à coesão referencial, certo? Eu já falei isso na aula passada, quando eu estava com os meus alunos, eu vou só recapitular aqui um pouquinho com vocês e depois eu vou passar para outro slide, que era o que eu ia trabalhar hoje. Então, a coesão interparágrafo é aquela que vai ocorrer entre os parágrafos, entre um parágrafo e outro. São aqueles elementos que a gente chama de, ou que os alunos, na maioria das vezes, colocam no iníciozinho do parágrafo, em primeiro plano, em segundo plano. Então, esses elementos, eles são chamados de operadores argumentativos, porque eles dão sequência ao texto e, além deles darem sequência, eles atribuem um sentido.
Então, é interessante que o aluno, ele utilize esse tipo de repertório coesivo, um repertório interparágrafo entre os parágrafos. Eu já falei que as palavras a priori e a posteriori, que eram usadas bastante, elas eu falei para os meus alunos passados, aí eu vou falar agora para todo mundo, né? Para quem está vendo essa aula hoje comigo. Então, essas palavras a priori e a posteriori são palavras que hoje vocês não vão mais utilizar. Não utilizem essas palavras como coesão ou repertório coesivo interparágrafo, entre um parágrafo e o outro, certo? Porque elas foram eliminadas, elas não condizem com os operadores argumentativos, elas são consideradas adjuntos adnominais e elas também têm a ver com questões filosóficas. Então, a partir do momento que vocês utilizarem a priori e a posteriori, provavelmente vocês vão estar perdendo pontos nessa competência de número 4. Em primeiro plano, ele não é um repertório, ou ele não é um elemento coesivo, ou ele não é um interparágrafo, mas em segundo plano é. Então, para o nível 5, para vocês atingirem os 200 pontos, vocês têm que pelo menos ter 2 elementos coesivos interparágrafo. Vamos dizer que eu fiz a minha redação, coloquei lá em primeiro plano, no segundo parágrafo de desenvolvimento, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, em segundo plano, no segundo parágrafo de desenvolvimento, e, portanto, no último parágrafo. Então, eu tenho aí 3 expressões. Em primeiro plano, ela não vai ser contada como elemento coesivo interparágrafo, em segundo plano vai ser considerado e, portanto, também vai ser considerado. Então, eu tenho aí, no mínimo, o quê? 2 elementos coesivos, interparágrafos, o que me dá a chance de tirar 200 pontos nessa competência de número 4, certo? Além disso, gente, além da utilização desse repertório interparágrafo, o texto dissertativo argumentativo do Enem também cobra que o aluno obrigatoriamente traga também esse repertório coesivo dentro dos parágrafos. Então, eu utilizo em primeiro plano, tal, ponto. Portanto, tal, ou por sua vez, tal, ponto. Dessa forma, tal, ponto. Então, eu tenho aqui, em primeiro plano não é, o portanto é, que está no meio do parágrafo que eu estou escrevendo aqui, e o por sua vez também ele é um recurso coesivo ou um operador argumentativo que eu também tenho que colocar no meio dos parágrafos. Eu não posso colocar apenas no início, mas também dentro deles para me ficar com uma nota no nível 5, que é o nível total dessa competência de número 4. Beleza? Alguma pergunta? Então, compreendo. Na verdade, aqui tá tranquilo, Valério. Teve uma pergunta do Rian aqui sobre o a posteriori, já expliquei. Pode seguir. Ok. Então, deixa eu só ler aqui para a gente passar para o outro slide. Ao mencionar coesão intraparágrafo, a terminologia da grade se refere à presença de elementos coesivos adequadamente imobilizados dentro dos parágrafos, intra é dentro. Por sua vez, a coesão interparágrafo é a presença de elementos coesivos adequadamente imobilizados entre um parágrafo e outro. Esses elementos localizam-se geralmente, vocês também vejam aí que tem que serem utilizados adequadamente. Qualquer inadequação, vocês vão perder uma notinha nessa competência aqui. Esses elementos localizam-se geralmente no início das alíneas e funcionam relacionando tanto ideias mais gerais entre parágrafos, quanto períodos ou trechos específicos de ideias. Além disso, já adiantamos a informação de que,
para um texto atingir nível 4 ou nível 5 da competência 4, ele precisará necessariamente ter a presença de alguns elementos coesivos, ou interparágrafo ou intraparágrafo. Se, por exemplo, não tiver nenhum interparágrafos, vocês não colocam no início do período, ou no início do parágrafo. Nenhum, portanto, no entanto, logo, ademais, outro sim. Se não tiver nenhum desse, a gente já desce para o nível 3, que é os 120 pontos, e ninguém aqui vai querer chegar ao nível 3. Todos vocês vão trabalhar para chegar ao nível 5, a ficar nos 200 pontos nessa competência 4. Aqui, daqui a pouquinho, tem até um esquema para mostrar a vocês, para organizar melhor o texto que vocês vão fazer, certo? Agora vamos passar aqui, pessoal, para outro slide, para continuar, que é justamente a aula de hoje. E aí, só, Valério, complementando, né, é importante que o aluno ele entenda essa diversidade, essa necessidade da diversidade, porque quando está fazendo o texto, muitas vezes ele não percebe a repetição constante de um mesmo coesivo, por exemplo, o uso do ir de maneira repetitiva para estabelecer relação de adição, o uso de elementos como porém, que usa bastante na escrita, como o dessa forma, nesse sentido. Muitas vezes a pessoa só usa esses mesmos elementos de maneira repetitiva em todo o texto, causando aí a ausência dessa diversidade. E uma maneira de fazer com que se perceba essa diversidade é você ir, ao longo da sua própria construção, sinalizando os coesivos que você já utilizou. Então, eu geralmente sugiro que eles circulem os coesivos que foram utilizados ou os elementos que foram usados para a coesão, ao longo de um parágrafo, para que no próximo parágrafo isso já fique visível. Então, ele já não vai mais repetir aquela mesma expressão. Se ele precisar de um coesivo de continuidade, de progressão, de conclusão, e já tem lá um dessa forma, usam sendo assim, usam nesse sentido, um logo para diversificar, porque isso também é bastante importante. Justamente, tem que usar de maneira bem diversificada e adequada. Ela tocou também, já que tocou aqui no ponto sobre a repetição, nós também temos que ter esse cuidado, porque eu até esqueci de falar, eu botei no slide e esqueci de adiantar. Mas as repetições, elas também são importantes para que vocês não fiquem perdendo muita nota, né? Então, conjunções como o que também pode ser um pronome relativo, o I. Então, nós temos até mesmo alguns temas voltados para a área da saúde que às vezes nós temos dificuldades de estar substituindo. Tudo isso deve ter esse cuidado, porque além da coesão sequencial, a coesão referencial, ela também vai ser muito utilizada e de maneira bastante enfática dentro do nosso texto, e precisamos ter esse cuidado de não estar utilizando essas repetições de maneira exagerada, porque vai também estar quebrando o pacto com o outro tipo de coesão, que é a coesão referencial. Aí, pessoal, hoje eu, graças ao INEP, né, a gente pode utilizar algumas informações daqueles materiais, né, dos materiais do redator, né, dos corretores do Enem. E, assim, uma das partes que são interessantes, que eu também destaquei, é a redação em monobloco. A redação em monobloco, vocês tenham que ter cuidado, que é aquele tipo de redação, eu tenho aqui um exemplo para mostrar a vocês. Ixi. Deixa eu só... A imagem está com um problema. Mas a redação em monobloco, de maneira geral, é aquela redação em que não há aqueles espaçamentos quando a gente vai iniciar o parágrafo. É como você escreve o texto todinho sem indicar o início de parágrafo. Tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro ou no quarto parágrafo. Então, eles chamam, né,
o material chama de monobloco aquela redação que não tem essa característica. Então, quando a gente não tem essa característica dentro do nosso texto, nós inadequadamente nós já descemos a nossa nota. Se eu não estou enganado, a redação monobloco não pode ultrapassar o nível 2. Ou seja, quando você escreve uma redação dessa forma, dessa maneira, você não vai tirar mais que 80 pontos nessa competência de número 4. Inclusive, ela também vai afetar outras competências, como a competência 2, a competência 1. Então, temos que ter esse cuidado na construção de um parágrafo que não seja monobloco. Então, eu coloco aqui que o monobloco realmente é aquela redação constituída por um único parágrafo, configurando um bloco maciço de períodos sem qualquer organização paragráfica identificável. Então, tenham esse cuidado em não estarem construindo esses monoblocos e estarem fazendo o início do parágrafo com aquele espaçamento de geralmente um dedo entre a margem esquerda do texto de vocês, de maneira adequada. Entenderam? Valério, se você quiser, eu tenho a imagem aqui do curso, do material de redação, se você quiser, eu posso mostrar. Gostaria que você mostrasse só para... Eu acho que eu também tenho. Aqui tem. Já está aqui, ó, monobloco. Pode falar a respeito. Pronto, eu vou olhar pelo seu. Os alunos estão conseguindo ver o monobloco? Jaqueline Cardoso, apresentação aí na tela. Jaqueline Cardoso. Ó, eu acho que nesse caso, nesse exemplo de número 14, ele não vai ser considerado, eu acho que aqui ele não vai ser considerado um monobloco, porque esses espaçamentozinhos que está com a setinha laranja, está indicando que o término do parágrafo. Então, eu acho que nesse caso aqui, ele não vai ser considerado como um monobloco. O monobloco suba aí. É verdade. Ele fala aqui, né, que não é categorizado como monobloco, pode ser corrigido. Eu coloquei a palavra ali em cima e fui pesquisando onde ela aparecia para mostrar um exemplo. Isso. Aí, desça mais um pouquinho para a gente identificar a redação monobloco para os alunos poderem ver, né? Então, olha, vocês vejam aí, ó, no próprio material, que o monobloco ele não vai passar o nível 2. E ele vai ser, inclusive, punido em outras redações. Por exemplo, esse exemplo de número 13 é um exemplo de uma redação monobloco. O exemplo 13. É um monobloco. Porque nós não sabemos, olha, ele dá vários espaçamentos na margem direita, nós não sabemos onde inicia e onde termina o texto. Então, o que vai dificultar, tanto para o corretor, como também vai dificultar as ideias desse aluno. Então, a gente observa a ausência de pontuação também, né? Basicamente não tem pontuação, só vi um ponto de continuação aqui, inclusive usando o coesivo errado, né? Pois não começa a frase. Justamente. Então, vocês tenham que ter muito cuidado com as redações monobloco, não caracterizarem, porque a partir do momento que vocês caracterizam um texto sendo monobloco, então vocês não passam do nível 2. Ou seja, 80 pontos é o máximo que vocês podem tirar nessa competência aí, na competência de número 2. Certo? Eu acho que... Deixa eu ver se no meu slide... E aí, se você quiser, você pode mudar a tela. Eu vou aproveitar e vou falar sobre a questão, né, como a gente está mostrando um exemplo aqui com letras chamadas, né, as letras bastão, um texto que não tem letra cursiva, muita gente tem essa dúvida, né? O Enem, ele é bastante facilitado nesse sentido. Ele aceita que você faça a letra deste tipo aqui, que a gente chama de letra bastão. Não sei como é que vocês chamam aí, também é bastão?
Isso, letra É bastão. letra Ou de forma, né? Ou letra de letra de forma. forma ou letra bastão. É. Quem trabalha Isso em mesmo. alfabetização mudou o nome, né? Chama agora de bastão, mas enfim. O Enem, ele aceita que você faça o texto assim, mas observe que, visualmente, esse é um texto que a gente tem grande dificuldade de leitura. A pessoa, ela está deixando de aproveitar o espaço que ela tem para argumentar, porque a letra, ela é desproporcional. E isso torna um texto visualmente muito feio, esteticamente muito feio. Então, você até pode utilizar a letra de forma ou a letra bastão, mas tem dois elementos que são aí primordiais. Primeiro, você tem que marcar maiúsculas e minúsculas. Não é a mesma letra que escreve maiúscula e minúscula, diferenciando por tamanho. A gente tem formas na grafia da letra bastão que correspondem às minúsculas e às maiúsculas. E isso precisa ficar evidenciado no seu texto. E se Isso você vai mesmo. utilizar a letra bastão, faça com que ela fique visualmente, esteticamente bonita dentro do texto. Porque, assim, é claro que o Enem, ele diz, nas cartilhas, nos corretores, a gente diz, uma letra feia não é penalizada. Verdade, porque a letra precisa estar legível. Mas há uma penalização indireta, inconsciente, que se faz de um texto que é feio, que é esteticamente mal produzido, porque fica evidente que não houve o cuidado necessário com a transposição do texto. Então, precisa ter um cuidado, se você utiliza esse tipo de letra, você marque bem a diferença entre minúsculas e maiúsculas. Justamente. E eu acho que um bom exercício para demarcar é vocês pegarem uma folha branca e colocarem o que vocês consideram maiúscula e minúscula. Tipo, vocês vão fazer o alfabeto de A a Z. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, e por aí vai. Acho que é um ótimo exercício para vocês não terem essa dificuldade, certo? Então, vejam só. Uma redação pode ser monobloco e ainda assim apresentar as três partes do texto dissertativo. Isso porque o monobloco diz respeito à falta de paragrafação, tratando-se, pois, de um conceito espacial a ser penalizado apenas na competência de número 4. Então, Valério, desculpa aí te interromper, você está lendo algum slide seu, porque não está aqui apresentando? eu estou lendo slide, não está aparecendo? Não, porque eu substituí para mostrar esse daqui, aí você tem que Deixa eu compartilhar tentar. novamente. Certo. Retomar a apresentação, eu acho que é aqui. Isso. Está carregando aqui já. Pronto. 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 Vou ler aqui o slide. Aqui, ó. Então, uma redação ela pode ser monobloco, pode apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu posso corrigir as demais competências com outros critérios, inclusive chegar a redações desse tipo com níveis 3, com 120 pontos, com 160. Eu acho difícil acontecer isso, mas eu não vou punir as outras competências. A monobloco, ela vai ser punida principalmente na competência de número 4, não podendo ultrapassar o nível 2. Não podendo ultrapassar o nível 2, que é os 80 pontos. Se o texto começa com um espaçamento no início do primeiro parágrafo, mas segue até a conclusão sem quaisquer outros parágrafos identificáveis, ele continua sendo avaliado como monobloco. Então, eu só dei o espaçamentozinho na primeira linha da minha redação. Dei o espaçamento da margem esquerda e fiz ela totalmente sem nenhum espaçamento. Vai ser considerada monobloco. Tem o caso 8 aí que eu não posso estar trazendo porque aqui deu problema. A identificação de uma redação monobloco requer a leitura e a observação dos espaços no final das linhas. Pode acontecer do participante fazer um parágrafo sem recuo na margem esquerda. Foi um caso que a professora mostrou que não tinha recurso, mas a gente identificava pelo final, né? Pode acontecer o participante fazer um parágrafo sem recurso na margem esquerda, mas a existência dele ser visível pelo espaço disponível no final do período, no lado direito. Se eu não estou enganado, foi o exemplo 13. O exemplo 13 ou era o outro exemplo que tinha a pessoa não deu o espaçamento na margem esquerda no início do parágrafo, mas deu aquele espaçamento no final do parágrafo. Então, isso não vai caracterizar o monobloco, certo? Continuando, gente.
Nós vamos falar agora sobre a questão da coesão referencial. A coesão referencial, ela também é exigida na competência de número 4, que é quando a gente deixa de repetir várias palavras, várias expressões, vários termos constantemente no nosso texto, e nós substituímos por palavras que são sinônimas, nós poderemos substituir por pronomes, que os pronomes geralmente eles têm essa função de substituir um nome. Então, quando a gente traz uma grande precisão vocabular, e quando a gente tem um vocabulário grande para a gente evitar justamente essas repetições de maneira exagerada, com certeza o texto só vem a ganhar. Lembrando que há algumas palavras, algumas expressões que elas vão ser obviamente repetidas no texto. Até porque nós estamos trabalhando com um texto de 30 linhas, um texto considerado pequeno, né? Mediante a outros textos que a gente escreve na escola, em outros espaços. Por exemplo, no ano passado, eu tive uma aluna que ela fez o intercâmbio, né? Ela veio estudar na cidade que eu ensino, e em uma das cidades que eu ensino, e ela era da Itália. Ela tinha muita dificuldade com esse texto dissertativo argumentativo que nós trabalhamos hoje, porque ela diz, professor, é um texto muito pequeno. Lá na Itália, nós não estamos acostumados a fazer um texto com essa característica de argumentação, de dissertação, com apenas 30 linhas. Então, assim, Até pegando. outras provas, né, Valério? Também outras provas de vestibulares tradicionais, Unicamp, FUVEST, que pedem outros gêneros textuais, acabam também disponibilizando um espaço maior, né? Cerca de 60 linhas para escrita. Justamente. Então, quando a gente vem num texto como esse, é impossível não ter alguns termos que vão sair repetidos. As palavras, por exemplo, para, na proposta de intervenção, o próprio que a gente chama de queísmo, quando a redação é que. Então, tem algumas palavrinhas que elas vão ficar repetidas. Os pronomes relativos ou os pronomes demonstrativos, isso, esse. Então, são palavras que são repetidas normalmente, mas temos que ter esse cuidado, certo? Porque nós também temos que primorar não apenas essa coesão sequencial, intra e interparágrafo, mas também a coesão referencial. Então, ó, a coesão referencial ela retoma elementos já mencionados ou introduz aqueles ainda a serem mencionados. Os pronomes, por exemplo, no Brasil há muitos casos de coronavírus. Isso é comprovado. Então, quando eu digo isso é relativo à frase inicial, o tópico frasal que eu falei anteriormente. Então, o isso retoma uma frase anterior. A gente chama o isso até de anáfora, né? Elementos anafóricos. Então, esses elementos anafóricos têm relação com justamente a coesão referencial. E a coesão sequencial é aquela coesão que a gente explicou no início da aula, que foi a sequenciação por meio do intra e do interparágrafo, intra e interparágrafo. Então, a sequencial diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais se estabelecem diversos tipos de interdependência semântica ou pragmática entre enunciados. Então, esse termo aí, ou esse conceito, é um conceito bem da área da linguística, do curso de letras. Não necessariamente vocês precisam interiorizar esse conhecimento desse conceito, porque ele é bem mesmo de uma área. O que é interessante vocês saberem é que vocês precisam estar utilizando esses recursos, portanto, dessa forma, dessa maneira, portanto, logo, enfim. Então, vocês sempre estarem utilizando tanto no início do parágrafo como no meio, para estar sequenciando, certo? Então, a gente chama esse tipo de coesão sequencial. E nós vamos ter também a sequenciação
Então, esse momento, ou elas precisam estar no texto da gente para a gente estar sempre retomando o tema. Então, por exemplo, quando eu trago epidemias no Brasil, existem várias sequenciações frásticas ou várias palavrinhas que me fazem lembrar da palavra epidemia no Brasil, a palavra saúde, a palavra hospital, certo? A palavra médico, medicação, medicamento. Então, são palavras que me fazem lembrar, me fazem fazer relação com o tema. Então, elas precisam também estar dentro do nosso texto. A sequenciação frástica se faz compreender através de procedimentos de manutenção temática e de progressão temática. A manutenção temática é isso que eu falei há pouco tempo. Eu queria saber se Jaqueline tem algo a dizer para me poder continuar com essa parte da sequenciação frástica e se algum aluno tem alguma pergunta. Não, não, Valério, aluno aqui não surgiram perguntas ainda em relação a esse conteúdo. Na verdade, só complementar, dizer que essa questão de estar constantemente trazendo o tema para a sua escrita é importantíssimo para compor o seu projeto de texto, que está lá na competência, mais diretamente na competência 2, e para fazer com que haja, de fato, a garantia por parte do corretor que você compreendeu efetivamente o tema. Tem gente que só fica utilizando esses elementos de retomada e acaba ali deixando a ideia muito vaga, porque o referente, o elemento sobre o qual ele quer fazer referência está muito distante. Às vezes está num parágrafo anterior e ele quer começar o parágrafo com é preciso destacar primeiro que isso é um problema grave. Isso o quê? O que você falou, que remetia a isso, está lá no primeiro parágrafo, então está muito distante. Precisa estar mantendo essa repetição do elemento temático para garantir que você, de fato, entendeu o tema e para que não haja essa lacuna de incompreensão, né? Que a gente não saiba exatamente a quem ou ao que você está se referindo ao retomar um determinado elemento. Geralmente a gente tem muitos desses problemas no desenvolvimento. Às vezes eu já disse a vocês que quando a gente está construindo um parágrafo de introdução, geralmente a gente traz o contexto, a nossa tese, insere o tema e traz duas problemáticas, por exemplo. Aí o aluno, às vezes, trazem essa problemática para dentro dos parágrafos de desenvolvimento e esquecem de relacionar o tema. Porque esquecem justamente dessa manutenção temática, que é a utilização de palavras que têm relação com o tema, ou de termos do mesmo campo lexical. Esse exemplo é muito interessante para vocês entenderem o que eu estou dizendo. A culinária nordestina tem despertado a atenção de chefes internacionais. O arroz com capote piauiense já pode ser encontrado em mesas francesas. O acarajé baiano faz sucesso no Japão. A peixada maranhense conquistou o paladar dos argentinos. Então, olha, nesse tópico frasal, olha, culinária nordestina eu tenho como palavra-chave. Eu também tenho chefes internacionais. Todas as palavrinhas culinária nordestina, chefes internacionais, ela tem um campo semântico que está falando sobre comida. Aí, olha, as outras frases, os outros períodos, todos eles vêm com palavras que têm relação com o que o tópico frasal trouxe. Arroz tem a ver com culinária, piauiense tem a ver com o arroz com capote piauiense tem a ver com culinária nordestina, encontrado em mesas francesas que tem relação com chefes internacionais, o acarajé baiano tem a ver com essa culinária nordestina e a palavra Japão também com chefes internacionais. Então, quando nós estamos fazendo um tema, quando nós estamos fazendo uma relação sobre determinada temática, temos que utilizar repertório ou temos que usar palavras que tenham relação com o tema. E não é um uso simples, é um uso muito variado mesmo. Porque se a gente ficar repetindo uma mesma palavra, nós vamos cair
nós vamos cair no precipício de estar perdendo ponto pela repetição, que é abominada nessa competência de número 4. Temos que ter esse cuidado, mas, ó, vejam só, precisamos ter manutenção temática, precisamos trazer repertório que tem a ver com o tema para estarmos garantindo coesivamente o sentido, a sequência retomada do nosso texto, sempre. Não esqueçam disso. E, por fim, nós vamos falar aqui sobre o encadeamento por conexão ou os operadores argumentativos. Esses operadores argumentativos são justamente as expressões, as conjunções ou as locuções conjuntivas que vão estar dando uma sequenciação, uma relação de sequência, tanto no início quanto no meio dos parágrafos, que eu também já falei anteriormente. Ó, de acordo com a manchete, 2 rapazes foram impedidos de permanecer no shopping porque andavam de mãos dadas. Em decorrência disso, depois de expulsos, eles se dirigiram à delegacia e denunciaram essa violação de seus direitos civis. Vejam, de acordo com a manchete, em decorrência disso. Então, vocês vejam que essas expressões, elas estão dando sequência à ideia do texto. Elas estão semanticamente trazendo sentido e estão apontando um bom caminho, um excelente caminho para o leitor, que é o corretor de redação de vocês, entenderem aquilo que vocês querem repassar através das informações que vocês estão mostrando no texto de vocês. Então, basicamente, essa competência 4 é uma competência bem complexa, é uma competência bem ampla, que poderíamos até estar dividindo ela em outras aulas, porque ela é bem diversificada para a gente estar analisando e para a gente estar vendo, certo? Então, esses são os principais assuntos. Eu também tenho um outro material, certo? Eu tenho aqui um material escrito, aqui um texto que depois eu também posso trazendo e levando para vocês entenderem como é o processo de coesão, certo? Então, esse é o texto, Jaque, que eu falei que eu estou... não sei se está dando para ver aí direito, mas que mostra a utilização plena dos recursos coesivos de maneira diversificada no texto. Olhe, no primeiro parágrafo eu estou utilizando nesse contexto é um operador argumentativo, o diante disso, assim como, que, todas essas expressões em negrito são expressões ou são elementos coesivos que a gente deve utilizar muitas vezes no nosso texto. Eu não estou aqui dentro desse texto analisando o sentido dele ou analisando o repertório sociocultural, os problemas gramaticais, porque a gente vê a argumentação ou os parágrafos de desenvolvimento bem pequenos. Mas, coesivamente, é um texto bem articulado, um texto com vários elementos coesivos que vocês vão colocar no texto de vocês. Pode falar. Isso, acho que só um ponto aí em relação a 2 termos, né? Diante disso, né, para começar o parágrafo de desenvolvimento não é legal, porque você vai criar essa dependência em relação ao parágrafo anterior, e o então, ele é considerado um termo muito coloquial, a gente usa bastante na oralidade, eu também não gosto de indicar como um coesivo para ser utilizado por conta da coloquialidade que ele traz. Ok, beleza. Uma dica, né? Uma dica aqui da professora, de Jaque, para vocês terem cuidado. Lembrando que a banca, apesar de ter a sua proximidade, a banca dos corretores, de maneira geral, os corretores, eles precisam ter um certo nivelamento de nota entre eles, mas ela é bastante subjetiva. Então, vocês precisam automaticamente atender ao que todos os corretores que passarem, que as redações de vocês passarem, todos os corretores precisam serem agradados, precisam ser agradados. Vocês têm que agradar a mim, agradar a Jaque, agradar o professor de vocês da escola, do cursinho,
qualquer professor, ou todo tipo de professor que faça essa análise da redação, vocês precisam agradá-los, porque quanto mais você agradar diversos professores, desde o mais rígido ao menos rígido, vocês vão sair na frente e estar atingindo notas altíssimas na redação do Enem, certo? Bom, você quer Você que ia eu falar? vou Você ia mostrar falar? o que eu separei? Você quer que eu mostre aqui o que Pode eu mostrar. separei para você? Sim. Ok. Então, gente, Eu tinha hoje separado um texto. Pode falar? pode falar, pode falar. Vou sim, eu Acho que vou você tinha mudado aqui. disponibilizar o slide, viu, Larissa? Eu estou vendo aqui essas últimas mensagens. Posso repetir o tema quantas vezes? Eu acho que Você pode repetir, viu, milionária, o tema umas 2 vezes. O que é que você acha, Jaque? Umas 2, 3 vezes. Na Eu falei aqui, eu verdade, já respondi, né? Na verdade, o tema como um todo, eu não indico repetir. As palavras tema, sim, uma cerca aí de 2 vezes no mesmo parágrafo, uma pronto, era o que repetição eu de ia palavras falar. como idoso, escola, alguma coisa que seja mais difícil substituir, mas sempre que possível, tentar usar elementos diferentes para que não fique repetitiva a ideia. E também, quando você usa elementos diferentes, você está valorizando justamente essa competência 4. Pronto, era o que eu ia falar, o que eu ia dizer para eles que, pronto, o que você acabou de falar. Ele tá, não repetir o tema, Já mas tinha respondido. trazer algumas palavras para estar acontecendo essa manutenção temática, certo? E aí nós temos aí o exemplo que a professora vem trazendo, eu vou até pedir para depois você me repassar, certo? Esse exemplo, ou esses Aqui é exemplos de para um mostrar. texto. Já fiz a marcação, aí eu dividi em 2 cores, separando os coesivos e os elementos relacionados aí à retomada, à enunciação, à ênfase. Fiz essa separação e colori aí com 2 cores para que ficassem bem marcado como Uhum, que deve haver uma diversidade de elementos ao longo de um texto, né? Esse é um é, texto que foi produzido no sentido de ser um texto 1000, embora não tenha caído como tema, foi produzido nesse sentido, né? Culto à aparência no mundo contemporâneo, a gente observa aqui que entre os períodos há a utilização de elementos coesivos, né? Marcando justamente essa progressão das ideias, é muito importante que isso aconteça. A gente observa aqui que em todas as frases, né, junto ao ponto de continuação, há um elemento de amarelo que demarca essa progressão temática. E na conclusão, a gente tem um elemento, pelo menos, que é obrigatório, que remeta à conclusão. Tem um que geralmente está relacionado quando a pessoa utiliza mais de uma proposta de intervenção. E quando e ela usa uma frase de efeito, é comum também utilizar um conclusivo. eu estou vendo aí que, pronto, se eu não estou enganado, muitos desses verdes que você está trazendo são referenciais, né? E os que estão Isso. destacados de amarelo são sequenciais. Então, a redação aí está trazendo muita diversidade coesiva, né? Então, a redação que foi nota 1000, uma redação bem bacana. E depois a gente vai estar passando esses materiais, né, para os alunos, de maneira Sim, geral, para eles sim, essa. estarem entendendo. Alguém perguntou aqui, a Larissa perguntou se esse início de texto é recomendado. A gente chama esse tipo de parágrafo de frases nominais, tá? Dietas, plásticas, procedimentos estéticos. São 3 frases nominais que representam ideias relacionadas ao tema. A gente tem uma Isso. série de formas de fazer a introdução. As frases nominais é uma dessas formas, tá? A gente vai, inclusive, fazer aí, né, nas próximas aulas, dicas relacionadas a cada um dos parágrafos, tipos de fazer parágrafos, de estratégias. Possivelmente vamos falar sobre esse tipo de introdução. Isso. Enfim, sobre a competência 4, certo? Nós fazemos o encerramento sobre ela com esse texto que a professora está explicando. E se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer algum comentário sobre, é isso,
certo? Depois tem os outros materiais que eu apresentei, depois eu vou mandar para vocês. Inclusive, além desse material que a professora está mostrando, eu também tenho outros que vai indicar bem direitinho o caminho para vocês utilizarem esses elementos coesivos, certo? Então, é isso. Acaba a minha parte aqui. Beleza. O pessoal perguntou se a gente vai falar da questão da competência 5. São 8 horas, acho que dá para fazer um apanhado da competência 5, pode ser, Valério? Pode sim. Ok, então vamos seguir. Vou voltar aqui à apresentação e já quero aproveitar e chamar a atenção, quando eu falei lá no comecinho de usar elementos de maneira repetitiva, é justamente lembrar desses elementos que estão de amarelo, principalmente os que estão junto a pontos de continuação. E aí, sempre que você usar um ponto de continuação, tentar usar na sequência um elemento desse, marcando de maneira repetitiva no seu texto. Quando eu digo repetitiva, é sempre utilizando em cada redação diferente, para que você use isso de maneira recorrente no seu texto em forma de produção. Dê a esse elemento um elemento autoral que fique sendo seu, que fique sendo uma maneira de você escrever, justamente porque aí você se acostuma a utilizar e esse elemento passa a fazer parte propriamente do seu texto. Porque é muito comum que quando você esteja escrevendo, principalmente sob circunstâncias aí da pressão, da escrita em relação ao vestibular, a gente tenha dificuldade de lembrar da diversidade de coesivos. Então, se você já tem previamente esses elementos já encabeçados, já leva isso para a prova, independente do tema, você tem muito mais chance de diversificar esse uso aí durante a sua produção. A gente vai falar um pouquinho, então, da competência 5. Isso. Que é a proposta de intervenção social, né? Essa proposta de intervenção social deve ser acompanhada pelos 5 elementos, a professora vai explicar sobre o que são os 5 elementos, e também termos cuidado com não estar ferindo os direitos humanos, porque ferir os direitos humanos é um caso grave, inclusive que vai nos dar 0 nessa competência, certo? Então, Isso aí. Eu gosto ela é bastante, toda né, da sua, competência professor. 5. A competência 5 diz respeito à proposta de intervenção. A gente falou um pouco sobre isso em uma aula que a gente teve anteriormente, como a competência 5 ela foi, ao longo dos anos, se modificando, né? Acho que a parte textual do Enem que sofreu mais modificações ao longo dos anos, justamente porque como texto dissertativo, enquanto gênero, ele não cobra a utilização de uma intervenção durante a sua construção enquanto gênero textual, não há essa obrigatoriedade. E por muitos anos a gente ficou sem saber onde se colocava a intervenção, como que ela precisava ser feita. Se a gente pegar ali textos de propostas relacionadas a 2009, 2008, a gente tem textos muito confusos do que seria a proposta de intervenção. Com o passar dos anos, ela foi recebendo maior atenção e ela passou a ser vista de maneira mais elaborada. Hoje, eu acho que o candidato ele precisa dar muita atenção à proposta de intervenção, não fazer o parágrafo de conclusão de maneira aleatória, nunca deixar para fazer o parágrafo de conclusão já na folha de transcrição, já passando o seu texto a limpo. É preciso pensar a proposta de intervenção desde quando você pensa a sua introdução. Porque quando você faz uma introdução em que você apresenta previamente os seus argumentos, você precisa resolver, como intervenção, justamente os elementos que você apresentou. E pode ser que você ache mais fácil fazer uma outra proposta que está mais relacionada a um outro argumento que você não abordou no seu texto e que, se você coloca como proposta de intervenção, isso vai destoar do restante da escrita, causando problemas, divergências em relação ao problema que você vai resolver. Porque quando a gente fala intervenção, a gente fala da resolução ou da proposta de solução para um problema que foi discutido, não para um problema central. Eu sempre digo aos alunos que, quando a gente deve pensar a proposta de intervenção, a gente não vai pensar na proposta de intervenção para
o tema, porque o tema é algo muito amplo, a gente não vai resolver o tema. O que a gente vai resolver são os elementos que foram por nós argumentados aí ao longo da construção dos parágrafos. Então, ao fazer a proposta de intervenção, o candidato precisa pensar nos problemas que ele elencou ao longo da sua escrita e como será possível resolvê-los. E aí, já ressaltando novamente, no material, diz que o que vai ser avaliado é a proposta mais completa. Isso significa dizer que você não deve perder espaço fazendo uma série de elementos que possam resolver aquele problema. Aí se diz assim, problemas da saúde pública no Brasil. Aí a pessoa coloca de intervenção. É preciso contratar mais médicos. É preciso reformar os hospitais. É preciso investir mais dinheiro na saúde. É preciso contratar profissionais. É preciso criar postos de saúde. Ela faz uma série de sugestões, mas nenhuma dessa é uma proposta completa. Então, sempre que possível, deixe mais espaço na conclusão para fazer uma proposta de intervenção completa. Mas o ideal é que você faça duas propostas, porque você trouxe dois argumentos. Você precisa resolver dois problemas. Algumas vezes, a gente consegue fazer a resolução desses dois problemas com uma única proposta. Você consegue abarcar os dois elementos que você discutiu em uma única proposta. Isso é ótimo, isso causa aí essa integridade no texto, faz com que haja um encadeamento legal das ideias. Mas nem sempre o agente que vai ser utilizado para resolver um problema, ele também serve para resolver um outro problema. Digamos que você tenha falado de um âmbito governamental e um âmbito social. E quando você vai fazer a proposta de intervenção, um agente no campo governamental não dá para resolver um problema no campo social. Então, a gente precisa de agentes diferentes para esses problemas. Uma sugestão é que você já, ao longo do parágrafo de desenvolvimento, tente apresentar um indício de proposta, ou seja, tente apresentar uma possível solução para a sua argumentação, sem característica de intervenção. Então, não precisa, lá no parágrafo de desenvolvimento, na frase de fechamento do parágrafo, não precisa você dizer todas as partes da proposta de intervenção, apenas sugira alguma forma de resolver. Se eu tenho um parágrafo falando sobre a importância do SUS, no finalzinho, no fechamento do argumento, digamos que eu tenha discutido sobre o fato de que muitas pessoas no Brasil não têm condições de pagar um plano de saúde. Então, eu posso, no finalzinho do meu texto, falar que deve haver uma reformulação dos planos de saúde, tornando essa assistência mais barata, mais acessível à população, para que o Sistema Único de Saúde não fique sobrecarregado. Então, eu já estou mostrando, de alguma forma, uma solução ao problema que eu discuti. E aí eu deixo essa outra proposta, que vai ser mais elaborada, mais completa, para ser construída lá na proposta de intervenção, na conclusão. Até porque não há obrigatoriedade de colocar a proposta de intervenção na conclusão. Embora, se a gente pegar 99,9% dos textos 1000 trazem a proposta de intervenção na conclusão, embora não seja ali uma parte do texto dissertativo. Eu gosto muito de frisar isso, Valério, não sei se aí acontece muito com você, mas eu tenho muitos alunos que já querem começar o parágrafo de conclusão com: desse modo é preciso que o governo faça. Quando você faz isso, você está deixando de cumprir uma característica do texto dissertativo argumentativo, que é a retomada textual. Você precisa voltar novamente à sua argumentação para que o leitor ele seja informado da conclusão do texto. Então, não é legal, não é interessante que você comece o parágrafo de conclusão já trazendo a proposta, o agente, o que vai ser feito. Primeiro, retoma seu texto, retoma seu tema, e depois você começa a fazer a sua proposta. Fica muito mais interessante, fica muito mais organizado, e o parágrafo fica muito mais bonitinho do ponto de vista estético. Começa retomando e depois coloca um elemento do tipo: para tanto é preciso que, desse modo é necessário que, e aí você começa a sua proposta de intervenção completa. Tem aqui algumas perguntas, né? Vou deixar Abri você o chat aqui responder a pergunta. agora. Tem aqui a Eu da ia Larissa, né? perguntar. O uso da palavra através. Através não se deve ser utilizado. Através vem de atravessar, né? Tá errado, é por meio, isso mesmo. A palavra
palavra Mas, conscientização, ninguém perguntou, mas eu já vou falar, né? Palavra conscientização, ela não é uma ação. A gente utiliza na construção da proposta de intervenção como se ela fosse uma ação. A gente diz que a sociedade deve se conscientizar. Quando a gente faz isso, a gente está colocando essa palavra funcionando como uma ação, mas na verdade ela é um meio de se chegar a alguma coisa, de se obter alguma coisa. Então, conscientização não é indicado para colocar, e se você coloca como uma ação, está errado. Eu detesto conscientização na conclusão. Em relação à palavra através, através eu entendo como um modo meio. Eu já consigo entender, né? Porque, ao meu ver, ela tem semanticamente essa mesma característica, inclusive alguns textos de nota 1000 utilizam essa expressão, certo? Mas aí algo que eu também já aprendi, né? Que você também está dizendo, você está trazendo essa outra resposta e essa outra visão. Sobre essa outra questão da conscientização, vocês vão ver nos materiais que vai depender muito da temática, porque há temáticas que a palavra conscientização poderá vir através de uma ação, ou ela servirá como ação, e há temáticas que ela não vai servir. A temática, por exemplo, da manipulação do comportamento do usuário, se vocês utilizassem a palavra conscientizar, com certeza vocês teriam prejuízo, ou uma ação nula, né? Porque conscientizar para aquela redação, para aquela temática, não vai soar como uma ação, né? Conscientizar poderá ser um modo meio, um detalhamento, ou um efeito, e por aí vai. Isso aí. Tem algumas outras perguntas legais aqui. O Jansen pergunta, eu até respondi a ele, mas eu acho que é interessante comentar. Se ele colocar aí 2 propostas, só que não fizer nenhuma delas completa, se consegue 200 pontos. Não, tá? Porque na forma de correção vem dizendo que o corretor ele deve avaliar a proposta mais completa, ou seja, todos os elementos devem estar relacionados a uma proposta. Se você fizer 2 e em uma coloca 3 elementos e na outra coloca 2 elementos, você não está fazendo uma proposta completa, você está fazendo 2 propostas incompletas. Então, você não consegue obter os 200 pontos. É preciso que todos os 5 elementos estejam relacionados à mesma proposta para que você consiga obter aí os 200 pontos, tá? Milionária pergunta aqui a respeito da proposta de intervenção, né? Ela diz que sempre retoma e coloca o tema em algum problema. A ideia é isso mesmo, tá? Quando você pode usar a questão temática na retomada como forma de para quê, qual a finalidade que vai ser alcançada. Quando eu falo dessa retomada do tema, é porque quando você começa direto com a proposta, isso pode deixar de cumprir um elemento do texto dissertativo que não está relacionado à competência 5, mas sim à competência 2. Então, na competência 5, você não tem penalização, mas pode haver penalização na competência 2 devido a essa ausência da estrutura mínima textual do texto dissertativo argumentativo, tá? O Rian pergunta aqui que seria errado usar a parte de, em vez de através, a partir de, né? Acho que foi isso que ele quis escrever. Sim, com certeza. Acho bem mais interessante a partir de, por meio de, também é interessante. Porque através se refere a algo, através de alguma coisa. É isso aí. Eu também vejo nessa ideia aqui, o através no sentido de atravessar. Larissa, na proposta de intervenção é recomendado usar só 2 agentes no máximo? Na verdade, não existe um máximo. Agora, claro, que se você pode atrelar, tipo, o uso da mídia junto com um órgão governamental, com um ministério. Você pode utilizar a sociedade civil junto com organizações não sociais, não governamentais, tá? Não existe um máximo. O que você não deve fazer é deixar de mostrar como que a proposta vai ser executada, detalhar a proposta, para estar enchendo o parágrafo de agentes, de pessoas para executar. Acho que a relevância maior de você fazer uma proposta de intervenção é justamente você conseguir mostrar como que ela vai ser executada, qual a aplicabilidade que essa proposta tem. E, então, até que ponto ela consegue ser, de fato,
colocado em prática. Jubian pergunta, posso usar a mídia como uma ferramenta do governo? Pode sim. A mídia, ela é uma grande ferramenta de persuasão, mas ela também é aí a ferramenta de compartilhamento das informações, tanto governamentais como não governamentais. Então, o uso da mídia para expor campanhas governamentais é um ótimo elemento, tá? Em relação à competência 5, gente, a gente tem aqui também os níveis de avaliação. Acho que o que é importante você conhecer, que você precisa ter 5 partes, isso a gente já falou, né, quando a gente falou da estrutura mínima, e que sua nota, ela vai estar relacionada à utilização efetiva dessas 5 partes, e principalmente a correlação que você vai fazer dessa intervenção com o que você abordou ao longo do texto. Eu tive acesso, Valério, eu ia até marcar você outro dia, aquele material do ano passado, de 980, o pessoal ele fez de novo esse ano, o rapaz que faz da página lá do Instagram, esqueci agora o nome, ele reuniu novamente alguns textos 980, 900 mais, do Enem do ano passado, e compilou esse material e disponibilizou em forma de apostila. Assim como a gente tem a apostila do FELP, que são só com notas 1000. O que eu acho interessante nas notas 980 é que muitas delas, quando a gente chega na proposta de intervenção, a pessoa tirou 160 naquela competência, justamente porque fez uma proposta completa do ponto de vista dos 5 elementos, mas essa proposta não estava atrelada à argumentação que foi feita, à discussão que essa pessoa fez. O que é que acontece nesse caso? A gente tem aí uma distorção entre o que é escrito, o que é produzido de maneira argumentativa, e a solução que vai ser direcionada a esse elemento. Então, a pessoa discutiu ao longo do texto sobre aspectos governamentais e sociais, e foi lá na proposta de intervenção fazer uma questão histórica, uma questão sociológica. A pessoa não citou em nenhum momento do seu texto aspectos educacionais, e chegou na proposta de intervenção, foi falar das questões educacionais. Essa falta de correlação entre a abordagem e a proposta de intervenção também é aí, né, um dos fatores que impedem a obtenção aí dos 200 pontos na competência 5. Lembrando que uma maneira, uma dica para você não esquecer nenhuma parte da proposta de intervenção é, quando você estiver fazendo o seu texto, escreva as perguntas do lado da prova. Então, você vai escrever lá no cantinho da sua prova quem, o que, como, para que, detalhamento. Escreve essas palavras e tenta completar essas palavras e só depois transformar esses elementos em frase. Então, primeiro você elabora quem vai fazer a minha proposta, o que vai ser feito na minha proposta, como que essa proposta vai ser executada, qual o sentido, qual a finalidade dessa proposta e algum detalhamento em relação a uma das perguntas. Quando você separa isso visualmente, você tem menos chance de esquecer algum dos elementos, tá? Inclusive, tem algumas construções recorrentes para que você insira as propostas completas, que eu acho bem legal, em que você já leva essas partículas coesivas que introduzem as partes da proposta de intervenção. Isso ajuda muito, principalmente o corretor, a visualizar as partes que você colocou da sua proposta. Isso. Tem até um modelo, depois eu também posso repassar para vocês, os meus alunos eles já têm. Eu já tenho um modelo estrutural, né, uma organização estrutural, não é nem um modelo coringa, é uma estrutura, porque quando vocês trazem essas palavrinhas que são chave para a construção da proposta de intervenção, isso vai facilitar a vida de vocês, como também vai facilitar a vida do corretor, porque está tudo bem demarcado. Por exemplo, o meio, o modo meio, por meio de, por intermédio de, o efeito, com o fito de, com a finalidade de. Então, tem algumas palavrinhas, a ação, deve isso, deve aquilo, deve tal. Então,
eu tenho uma estrutura bem legal para depois apresentar para vocês verem, organizarem, trazerem essa proposta com 5 elementos e tirarem 200 pontos nessa competência, que, ao meu ver, é a competência mais fácil de vocês tirarem 200 pontos, é a competência de número 5, certo? Quando o aluno entende o sentido da competência, eu também acho que ela é a mais fácil de obter, porque, independente do tema, ela vai ter que fazer uma coisa que já é de conhecimento dela, resolver e dar uma solução ao problema, e a gente tem algumas soluções, inclusive, que servem, que abarcam aí uma série de problemáticas em relação a temas de Enem, já que todo o tema do Enem é um problema, e ajudam bastante a ele já ir fazer a redação munido, né? O Rodolfo fala aqui da questão da organização. Rodolfo, na verdade, não existe uma obrigatoriedade de você fazer essa sequência, quem, o que, como, para quê, detalhamento, tá? Você pode inverter a ordem, trocar a ordem, fazer, inclusive, em períodos diferentes. Isso é importante ressaltar, para que o seu período não fique muito longo. Às vezes tem lá proposta de intervenção em que a pessoa usou 5 linhas sem um ponto de continuação. Não tem necessidade de você fazer isso. Você vai estar comprometendo a competência 1 por conta dos erros gramaticais em relação à pontuação. Você pode acabar comprometendo a competência 4 por uso de elementos coesivos indevidamente. Então, faz um pontinho de continuação e deixa alguma coisa para retomar em um outro período. Eu gosto de fazer assim, tipo, é imprescindível que o agente, e aí eu já explico o detalhamento em relação ao agente, explico o que é que ele é, ou qual a função dele, faça ou execute a ação que vai ser executada propriamente, que projeto que vai ser desenvolvido, por meio de, e aí eu trago também a explicação do que vai ser feito, espera-se com isso, aí bota o pontinho de continuação, né? Espera-se com isso e a finalidade que essa proposta tem. Aí pronto, eu já tenho todos os 5 elementos da proposta de intervenção que são necessários. Não há essa obrigatoriedade da ordem, mas há obrigatoriedade de todas as partes, tá? E que todas elas estejam relacionadas a uma mesma proposta. Ok? Só para a gente mostrar aqui, né, como que seria, aqui a gente tem alguns exercícios nesse slide, tá? Eu vou passar esse slide para vocês. Quem quiser depois, eu tenho até as respostas também, tá? É um exercício de aplicando conteúdo. A gente tem aqui, primeiro, relacionado à competência 1, os erros, né, que você pode observar aqui nesses 2 parágrafos. Na competência 2, tem aqui a questão da seleção do uso dos repertórios, se eles foram adequados ou não. Em relação à competência 3, competência 2, aqui os erros que foram atribuídos por conta da interpretação temática. Aqui todos os textos fazem referência ao tema do Enem do ano passado, tá? São exemplos de textos que eu peguei e trouxe aqui para compor essa atividade. Identificar aqui os mecanismos de coesão em relação à competência 4, né? Que mecanismos foram utilizados. E em relação à competência 5, tem aqui um exemplo de texto, né, que foi bem avaliado, trouxe a versão que foi do espelho de redação da própria pessoa, e aqui, de maneira digitada, para ficar mais fácil de identificar os elementos, aí observar quais seriam esses elementos e como que eles foram determinados. Essa é uma atividade interessante que a gente consegue aplicar aí os conceitos que a gente viu em cada um em cada uma das competências, tá? Show. Alguém tem alguma pergunta? Esse foi um exemplo com 200 pontos na competência 5. Alguém tem mais alguma pergunta, algo a falar? Professora, depois da aula de hoje, qual é a nossa sequência? Na verdade, a gente programou até a aula de hoje, né? Acho que ninguém imaginou que duraríamos tanto tempo em ausência de aulas presenciais, e estamos aí já completando nossa 6ª semana, né, de projeto. Acho que mais 6, pelo menos, pela frente, até que a gente consiga voltar à sala de aula. Infelizmente, é uma realidade, acho que em todo o Brasil, não sei como está aí na sua região, mas aqui
não tem nenhuma perspectiva de retorno e a gente já tem um recesso agora. As escolas que eu trabalho já vão começar o recesso agora. Uma começa no dia 15 até o dia 30, a outra no dia 19 até o dia 6. E porque aqui a gente tem São João, né? O período festivo de São João. Esse ano, mesmo sem São João, a gente vai ter o recesso nesse mesmo período. Então, acredito que sem previsões de retorno para quando o recesso acabe. Por enquanto, pelo menos, a gente ainda não tem nenhuma orientação de como que vai se dar aí o retorno. E acredito que a gente vai continuar aqui com os nossos encontros, mesmo após retorno, né? Foi um compromisso que a gente assumiu de estar disponibilizando um pouquinho do nosso tempo também e de estar fazendo esse trabalho aqui voluntário, de levar conhecimento, levar um pouquinho do que a gente sabe a mais alunos, fazer com que haja essa integração entre outros estados, com uma forma de ver o texto. Eu acho isso muito legal, principalmente porque o texto produzido por alunos do Brasil inteiro, mas os corretores são de regiões diferentes, né? A gente tem uma diversidade de olhar esse texto a partir da própria região. Então, essa interação ela é muito legal. Deixa eu dar só uma informação para eles também terem cuidado. Gente, cuidado, muito cuidado na proposta de intervenção, a utilização de partículas condicionais. Nunca usem o se na proposta de intervenção. Se acontecer isso, se acontecer aqui, o verbo no futuro você pode usar. Se vocês utilizarem o talvez, partículas condicionadoras ou condicionais, elas não ultrapassam o nível 2, ou seja, se você pode apresentar uma proposta de intervenção com 5 elementos, usou uma partícula condicional, gente, houve uma dúvida se a proposta realmente vai ser executada, então vocês não vão passar dos 80 pontos. Não utilizem nenhum tipo dessas partículas. Eu já vi alunos escrevendo uma redação maravilhosa, mas lá no finalzinho ele utilizou o talvez. Então, o talvez colocou a nota dele, tipo assim, ainda houve algum corretor, porque ele mostrou a correção da redação dele do Enem do ano passado. Ele tirou na proposta de intervenção social 140 pontos. E ele não entendeu porque tirou uma nota tão baixa na competência 5. E eu mostrei a ele, ó, você usou o talvez. Certo? Acho que talvez, talvez porque a pessoa pense naquela frasezinha de efeito do final, Valério, em que muita gente constrói aquela frase final, talvez assim haverá um Brasil de tal forma, Isso, talvez não assim pode. teremos uma sociedade de tal forma, e às vezes a pessoa não entende que isso vai ser uma frase de efeito e não parte da proposta de intervenção. Foi justamente o que o corretor entendeu e ele usou justamente nessa finalidade que você falou. Mas deve-se ter o cuidado, porque nem todos os corretores, eles são, vamos dizer, eles são mestres, eles têm a redação como seu objeto de estudo. Então, para não deixar nenhuma lacuna no texto, ou não deixar nenhuma parte dúbia, porque a gente não sabe quem é o nosso interlocutor, nós não sabemos quem é o corretor do outro lado, evitem essas expressões para não perderem nota, certo? Seria melhor usar dessa forma. É melhor, com certeza, viu, Ian? Pode falar, professora. E eu ia falar também disso, o Rian fala, né, que ao invés de usar essas expressões que são aí de sentido dúbio, mais interessante que use elementos que vão reforçar nesse sentido, dessa forma, sendo assim, nesse viés, né, alguma coisa que reforce a ideia de finalização, ou do para quê, ou ainda dessa frase de efeito. Em relação aos verbos do futuro, pode utilizar, lembrando que no sentido de a finalidade, né? O que é que se quer alcançar.
como ação, eu não indico usar os verbos no futuro, porque quando a gente faz uma ação, claro, nem toda ação que é uma proposta de intervenção vai ter aplicabilidade imediata ou vai resolver o problema imediatamente. Alguma coisa pode ser Justo. pensada a longo prazo, como, por exemplo, melhoria da educação, é uma coisa que é pensada a longo prazo, mas você não deve colocar o verbo no futuro, porque pode ficar parecendo que você não tem um projeto, uma ação propriamente para ser desenvolvida. Lembra que aplicabilidade é uma prerrogativa da proposta de intervenção, por isso que a gente não pode fazer propostas utópicas. Distribuir dinheiro para todo mundo, né? É Criar verdade. trabalho para todo mundo, propostas utópicas, elas não têm validade. Mas ela é mais até interessante você usar esses verbos no futuro para quando vai fazer aquele detalhamento do efeito, né? Aquela frasezinha final para dar aquele efeito final na sua redação. Então, é mais plausível vocês utilizarem essas expressões, certo? Mesmo que não. Duas perguntas aqui. Tem Elisa, que fala sobre uma vez que na conclusão, na finalidade, para explicar o agente, pode utilizar? Pode sim. Uma vez que, por exemplo, a mídia, aí você coloca lá um travessão, né? E coloca, uma vez que este órgão, né, esse elemento, ele possui grande poder de persuasão, ou se você coloca as redes sociais, pelo grande alcance midiático que elas possuem, tá? Uma vez que conseguem disseminar muitas informações, tudo beleza, pode utilizar tranquilo. Ellen, mesmo que não tenha o desfecho, ainda pode obter 200 pontos. Ellen, o desfecho não diz respeito à competência 5. Na competência 5, avalia só os 5 elementos que a gente falou: quem, o que, como, para que e o detalhamento. O desfecho, ou a finalização, a frase de efeito, corresponde ali muito mais à competência 2 de entendimento e projeto textual, né? Então, é voltar ou retomar alguma informação que foi colocada ao longo do texto, tá? Aqui, por exemplo, no exemplo que está na tela, ele tinha começado, a pessoa tinha começado o texto com essa referência do Cinema Paradiso, e retomou a frase de efeito, fechou o texto com essa mesma expressão. E se eu não usasse a partícula se e usasse poderia? Poderia tempo verbal no futuro? Pode, tá? Não seria aí um elemento de dubiedade. Mais alguma pergunta, gente? Valério, quer falar mais alguma coisa? Vamos encerrar nossa aulinha de hoje. Como? Quer complementar alguma coisa? Já podemos encerrar nossa aula. Eu acho que já podemos encerrar. Ok, então, acredito que na próxima semana a gente venha trabalhando aí elementos introdutórios, tipos de introdução, fazer uma abordagem geral aí de como começar o texto, dando dicas, né, para que vocês possam ter aí utilização de repertórios mais diversificados, começar o texto de maneira mais interessante, para que a gente também conquiste o corretor lá, fisgue o corretor Isso, desde o princípio, né? certeza. Que nem Então, comida, fisgar pela barriga. justamente. Então, pessoal, é isso que nós apresentamos hoje, certo? Tivemos para apresentar. O mais interessante é que quanto mais professores, quanto mais profissionais para estar dividindo esses conhecimentos, você sabe que vocês estão sabendo que não só vocês estão aprendendo. Há uma troca aqui também de conhecimentos entre os professores e que essas dicas que vão dando para o outro, elas também vão complementando as aulas, vão complementando uma outra visão, um estudo mais aprofundado, certo? Então, muito bom a gente estar hoje participando, indo até o final. Geralmente eu participo dos 30 primeiros minutos da aula, depois saio e vou para a turma isolada. Também agradeço aos alunos da turma, da nossa turma do Redigindo, aos alunos também que não são da turma, mas que fazem parte do PNE, né, desse plano de contingência. Muito bom estar ajudando, estar podendo dar uma contribuição, uma pequena contribuição para a escrita de vocês. Tudo isso me deixa e deixa assim a gente de maneira assim, bem feliz. A gente fica bem feliz com todo esse empenho, com toda essa dedicação de todos vocês. Então é isso, gente. Eu só tenho a agradecer, meu muito obrigado.
E a gente vai estar disponibilizando os materiais, vai estar disponibilizando o que vocês precisarem, inclusive vamos estar mostrando esclarecendo que aqueles manuais, aquelas cartilhas que o INEP vem trazendo para vocês, a gente vai estar fazendo tudo bem direitinho. A gente vai estar dando a redação do Enem e esperando que vocês tirem 900, 920, 960 e o 1000 que a gente também tanto aguarda, né? Isso aí, obrigada também, Valério, pela oportunidade. Aqui é sempre uma troca muito boa de conhecimento. Essas aulas, elas têm sido muito importantes para mim. Eu gosto muito da área de redação e é difícil a gente ter muitos professores. Eu sou de uma cidade de interior, uma cidade pequena, então a gente tem poucas escolas de ensino médio e poucas escolas que há essa troca de conhecimento. Geralmente há uma concorrência em relação aos professores e nem todos eles são abertos a esse debate, a essa interação. É muito bom poder compartilhar conhecimento, aprender também um pouquinho mais com outras pessoas da área, com outras pessoas que também se dedicam à produção textual. E aproveitar e chamar a atenção que quem, porventura, não tem assistido às outras aulas, outros encontros, lá no canal no YouTube, Redação com Jaque Cardoso, tem todas as aulas que a gente fez aqui do PNE e tem algumas outras aulas, não é um canal mesmo de redação interativa e tal, como grandes canais aí do Descomplica e tal. Foi um canal que surgiu por conta da pandemia, mas que eu tenho alimentado com essas aulas, justamente porque alguns alunos não conseguem, por conta de internet ou por conta do horário, acompanhar a aula, e aí eu disponibilizo essa aula lá no YouTube, quem quiser depois assistir, tá lá disponível desde o nosso primeiro encontro, tá bom? Pronto. Então é isso. Ok. Então, a gente só tem a Até a agradecer, próxima né? semana. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, noite. tchau.